elas já vão condensar as perguntas feitas até agora para que eles possam responder. Tudo bem? Só para passar uma mensagem para vocês, no nosso Face online tinham quantas pessoas assistindo? 343 pessoas assistindo a gente aqui ao vivo. Isso é bem legal, né? Foi bem legal. Então agora, nós vamos tentar deixar um pouquinho mais dinâmico. Nós vamos soltar uma pergunta para o Paulo, e aí eles vão ficar à vontade com os microfones. Já tem o pessoal ali coordenando, uma com papel e outra puxando a tomada. Qualquer coisa a gente desliga tudo, apaga a luz. Então, Cláudia, é difícil interromper o Paulo. no nosso último evento, o John contou uma história a respeito de apagar as luzes. Quando damos o sinal para apagar as luzes, o palestrante precisa falar, senão a gente apaga mesmo. Quando foi a primeira ideia, nós falamos, nossa, os três, juntos. Fantástico, né? Então vamos lá. Paulo, nós tínhamos vídeo para apresentar da FEAL, que é a Federação Espírita André Luiz, que não deu tempo. Então agora a gente queria saber, a FEAL recebeu a guarda e divulgação do legado de Canuto de Abreu, né? E nós temos o trabalho da Simone Privato, que vocês já comentaram, tem a obra Revolução Espírita, Mesmer, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Qual que é o significado de, neste momento, tudo isso vir à tona? Olha, é muito difícil, sempre foi, você entender o significado do tempo que você está vivendo. É extraordinariamente difícil fazer isso, né? É muito mais fácil você olhar para o passado e tentar interpretá-lo, né? Mas o momento que você está vivendo é bastante difícil. Mas a gente pode entender sinais, né? Para onde apontam os sinais. Eu considero que todo o significado em torno da Gênese, ele é um divisor de águas, né? Porque até agora ainda há um debate sobre se foi ou não uma adulteração. Quem já está conhecendo o assunto com mais detalhes sabe que não sobra dúvida alguma, não há nenhuma dúvida. É claro que cada um tem que construir a sua convicção entendendo o processo do acontecido, mas não há dúvida. Agora, há um outro momento que devemos nos aprofundar, que é o seguinte: o que se perdeu? Porque algumas pessoas pensaram assim, olha, não foi tão significativo, né? A mudança não foi significativa. Até achei que tem gente com devaneio de dizer assim, ela ficou até melhor. Isso é porque não está estudando as diferenças. O conteúdo perdido da Gênese, ele foi parte dos grandes avanços desenvolvidos por Kardec nos 10 anos. Todos os momentos que ele se deparava com avanço, que para a época era um momento de avanço no diálogo com a ciência, ele guardou para escrever na Gênese. E a Gênese, eu afirmo aqui, não temos tempo para desenvolver hoje, mas ela foi mutilada no que tinha de melhor. Se nós tínhamos até hoje, por 150 anos, uma Gênese diminuída, agora a gente pode olhar com outros olhos. Nós temos uma seleção de textos fundamentais, que são os trechos suprimidos. Então, o movimento espírita, a partir deles, vai ressignificar o espiritismo. O legado de Canuto Abreu chega ao mesmo tempo, como uma grande surpresa, né? E nós vamos demonstrar o significado desse legado nos próximos anos. Há um compromisso da FEAL fundamental, em acordo com a família de Canuto. 100% do conteúdo vai se tornar público, reafirmo aqui. E afirmo mais uma coisa: por 20 anos, que foi o tempo passado, né, que esse material estava já sendo preparado para ser divulgado, a tentativa foi de guardá-lo em definitivo. Saibamos todos disso, hein? Nós corremos o risco eminente de todo esse material ir parar em cofre. E eu não sei quantas gerações nós demoraríamos para ter acesso a ele, né? São
quase 800 documentos inéditos. Na França, já está sendo revelada também a guarda de centenas de outros documentos. Alguns particulares que continham documentos também inéditos de Kardec, pelo ensejo do momento, estão também começando a revelar que há mais alguns deles. Existem obras inéditas, né, porque são exemplares únicos dentre as 30 mil da Biblioteca de Canuto Abreu. Também vamos digitalizar e tornar pública. E temos novos caminhos. Por exemplo, nós temos preservados os manuscritos de Herculano Pires e as obras anotadas da sua biblioteca. Esse material, então, também vai ser disponibilizado, ele vai ser digitalizado no laboratório da FEAL e também vai se tornar público. A nossa ideia é criar um grande centro de pesquisa em obras que até então eram difíceis de serem conhecidas. E esses manuscritos, todos de Kardec, de Herculano e vários outros que ainda virão, ressignificam o entendimento da proposta espírita, né? Então nós estamos vivendo num momento que durante muitas décadas, né, até mais de século, algumas pessoas com pensamento liberal, elas eram tidas como pessoas com opiniões próprias. Olha, isso não é o espiritismo, essa é a sua opinião. Então muita gente que trazia a ideia do espiritismo libertador era tido como inventador, né? Como moda, como opinião pessoal. E agora, por meio desses documentos, nós vamos demonstrar que, em verdade, o desvio é o que foi feito após a morte de Kardec, é o inverso. Kardec trouxe uma ideia de liberdade que foi abafada pelo falso entendimento. Bueno, como yo comparto totalmente lo que Paulo acaba de señalar, pues no voy a comentar al respecto, pero a mí me gustaría retomar un poco el sentido de la convocatoria para esta reunión, de un diálogo espírita con el século XXI, el siglo XXI, a partir de una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Realmente está la doctrina espírita y el movimiento espírita en condiciones de dialogar con el siglo XXI? ¿Realmente estamos produciendo el conocimiento, estamos produciendo la pesquisa, estamos produciendo la información adecuada para un diálogo interpares, entre iguales, con la cultura contemporánea? ¿O somos en alguna medida un gueto, un rincón, un sector absolutamente apartado del pensamiento, de la cultura, de la producción del conocimiento moderno? A mí me gustaría decir dos o tres cosas sobre esto. La primera es que hay algo paradoxal, paradójico en lo siguiente. Si uno examina el desenvolvimiento del pensamiento espírita de Kardec a nuestros días, hay varias etapas. Kardec le dio a la doctrina espírita y al espiritismo, le proporcionó un pico muy alto y lo colocó en el pensamiento de la época y produjo una auténtica revolución en su tiempo. Después de la desencarnación de Kardec hubo algunos momentos difíciles de disminución. Luego aparecieron otros autores importantes, León Denis, Gabriel Delán, Gustavo Geley, Ernesto Bozano y otros más en distintos países de Europa y en algunos de América. Y al tiempo actual se han logrado también algunos avances, algunos conocimientos por vía de los encarnados y también por vía de Newton. Pero la situación paradoxal, paradójica, es la siguiente. Cuando uno revisa la bibliografía del siglo XXI, la bibliografía actual, en áreas como pesquisa sobre la reencarnación, memoria extracerebral,
vida después de la muerte, supervivencia, experiencia de muerte clínica reversible, fenómenos psíquicos, fenómenos físicos. La paradoja está en que más del 90% de la producción bibliográfica proviene de centros de investigación personales o académicos de investigadores no espíritas. La inmensa mayoría de los trabajos modernos que apuntan a la comprobación de las tesis espíritas no son producidas por el espiritismo. Eso yo creo que es uno de los desafíos de ese diálogo con el siglo XXI. ¿Por qué los espíritas tenemos que, cuando hablamos de regresión de la memoria a vidas pasadas, por qué tenemos que acudir a los libros de Brian Weiss, o de Edith Fiore, o de Gina Cerminara? ¿Por qué cuando estamos hablando de experiencias después de la muerte buscamos los libros de Raymond Moody? Y así por consiguiente, pues tenemos una carencia y unas limitaciones muy grandes en la producción del conocimiento en el siglo XXI. Ahora, para algunos espíritas que nosotros respetamos, pero que no compartimos esa opinión, es suficiente lo que el espiritismo ya escribió, es suficiente lo que el espiritismo con Kardec y otros autores, lo que ya produjo como conocimiento. En mi opinión, nunca es suficiente. Siempre hay nuevas posibilidades y hay nuevos conocimientos y nuevas áreas que interpretar y reinterpretar. Ahora, ¿qué es lo que en mi opinión sucede? Es que partimos de criterios o de ópticas diferentes, y eso hay que tratar de entenderlo. Primero vamos a dejar aparte, a respetar a la masa espírita, el pueblo espírita, el pueblo que busca consuelo, alivio moral, que busca una explicación sencilla, simple, de los problemas humanos y problemas espirituales cotidianos. Personas que han perdido un ser querido, personas que tienen algunas dificultades por mediunidad descontrolada, personas que quieren tener una palabra de aliento. Bien, hay un área del espiritismo para ellos. Es de esa área, es muy poco lo que podemos esperar en materia como la que aquí estamos tratando. Pero la visión espírita no puede quedar limitada a ese aspecto moral, evangélico, religioso. Tiene que trascender a una producción cultural, filosófica y mismo científica. Y por eso, si ustedes me permiten la expresión, hay que cambiar hasta algunos conceptos del paradigma espiritual. Y yo voy a dejar aquí, solo para la reflexión y no como una provocación, voy a dejar una duda, para que cada quien pueda examinarla. Una duda a partir de mi criterio de que los espíritas tenemos libertad para pensar y que cualquier pensamiento libre no puede ser castigado con la idea de que es un obsesor, es un mal espíritu que lo está influenciando, son espíritus astreras, van a ir castigados a un mundo primitivo, o como en la visión rustaivista van a ser unos criptógrafos carnudos o cosas por el estilo. Sino que somos libres para pensar. No podemos repetir el miedo de las religiones. Si usted se atreve a pensar diferente, va para el infierno. Esa no puede ser la posición espírita, y no es la posición de Kardec. Entonces, en esto del paradigma, yo quisiera colocar la siguiente idea. Una visión espírita que parte de un concepto de Kardec, pero que en mi opinión es sobre todo una metáfora de Kardec, y no un concepto histórico ni un concepto central del espiritismo, que es el de el espiritismo como la tercera revelación divina. Ese modelo es absolutamente contrario al desenvolvimiento evolutivo del espiritismo.
históricamente, y yo invito a que se piense sobre esto, yo lo tengo como una metáfora de Kardec. Primero, decir que en la civilización, la construcción de la civilización humana, que es rica, que es compleja, tuvo solamente 3 revelaciones. Moisés, el monoteísmo; Jesús, la doctrina del amor; el espiritismo, el conocimiento. Eso es una visión ajena al proceso civilizatorio. Yo siempre hago esta invitación: cualquier persona, cualquier espírita que tenga ese concepto, trate de contrastarlo con una persona culta que no sea espírita. A ver qué le dice. Nosotros los espíritas admitimos que son 3 revelaciones: Moisés, Jesús, Kardec. A ver qué esa persona culta, qué piensa al respecto. Yo, por ejemplo, quisiera invitar a que se piense sobre este asunto. En materia de revelaciones, tomando la propia definición de Kardec, es quitar el velo, dar un descubrimiento trascendental para el mundo. Yo quisiera hacer la siguiente pregunta para vosotros. La cultura helénica, la cultura griega, que en 3 siglos dio al mundo todas las bases de la filosofía hasta el día de hoy, que dio la razón, la comprensión del cosmos, del macrocosmos, del microcosmos, que dio la base de la antropología filosófica, que dio las bases de la lógica formal, que dio las bases de todo lo que entendemos como filosofía hasta el día de hoy. En más de 100 grandes filósofos en Atenas y en otros lugares cercanos. La revelación griega no fue una revelación. Solo Moisés, Jesús, Kardec y la inmensa cultura proporcionada por los griegos que nos dio la filosofía no es una revelación en el sentido kardecista. Y así podríamos hablar de lo que significó para la cultura de Asia la gran revelación que fue la enorme información filosófica y moral de Siddhartha Gautama, el Buda. Y así por consiguiente. Mismo las culturas precolombinas americanas, como los aztecas, que cuando los españoles llegaron a México se asombraron de aquella maravilla de arquitectura, astronomía, cultura que lograron aquellas civilizaciones. O la cultura egipcia, con su gran desarrollo arquitectónico en medicina, en filosofía, en cultura, ¿no fue una gran revelación? Entonces, sinceramente, cuando un espírita repite, a veces como un papagayo, repite 3 revelaciones: Moisés, Jesús y espiritismo. Ya está, ese es todo el conocimiento humano. Eso realmente se corresponde con una visión historicista y con una visión abarcante, con una Weltanschauung, con una comprensión global de la evolución humana. ¿Por qué no miramos eso como una metáfora de la importancia de Moisés, la importancia inmensa de Jesús, la importancia del espiritismo, pero tratar de ampliar este conocimiento? Porque esto es mucho más lo que yo digo acá, que un simple base para un nuevo paradigma abierto a los desenvolvimientos de la cultura. Porque si partimos de 3 revelaciones de Dios, prácticamente quedamos limitados desde el punto de vista del desenvolvimiento, de la evolución de la cultura, la evolución del conocimiento. Entonces, claro, si queremos hacer del espiritismo una nueva secta, unos cátaros puros que nos reducimos en nuestras verdades, bien, pero que pensamos en un espiritismo que no va a discutir solo con los espíritas, un espiritismo que no solamente se complace en el diálogo con los que pensamos igual como nosotros, sino un espiritismo que es capaz de discutir cara a cara con los académicos, con los materialistas, con los religiosos, con los obispos, con los rabinos. Si es un espiritismo así, no puede partir de un concepto de que esta es la tercera revelación de Dios. Perdón por extenderme. Eu queria fazer uma tentativa de traduzir um pouquinho a primeira parte do John. Não que a segunda parte não seja importante, não.
mas que eu acho que a primeira parte ela vai complementar a segunda. Na primeira parte da posição dele, ele questiona a produção de conhecimento. O que é produzir conhecimento? Nós podemos mirar Kardec, olhar Kardec. Kardec produziu conhecimento. E até se o virmos sob esse prisma do sagrado somente, ele vai ser contraditado pela própria posição daquele que assume esse distanciamento dele, como se ele tivesse feito algo que não pode ser tocado de maneira nenhuma, que é diferente daqueles que fizeram uma defesa da obra na sua integralidade. São duas coisas distintas, não é? A obra de Kardec, seus textos, que não podem ser mutilados, mexidos, alterados, mas que podem ser analisados, refletidos, criticados, e a necessidade que o Espiritismo tem de acompanhar o progresso. Duas coisas distintas, não é? Mas como produzir conhecimento na medida exata daquilo que Kardec veio propor? Tem 1000 maneiras. Quem é que deve fazer isso? 1000 pessoas. Como fazer isso? Eis o desafio. Aqueles que me acompanham e que me dão sustentação por me acompanhar, sabem que eu tenho me batido muito por isto em diversas oportunidades. O que é que eu tenho buscado? Que nós possamos criar espaços para produzir conhecimento, que têm sido negados. É negação pura. Quantos congressos espíritas existiram no mundo até o chamado Pactual? Diversos. Por que o Brasil não tinha congressos espíritas nos modos que se realizavam na Europa e em outros lugares? Por quê? Pelo excesso de zelo que impedia que se realizasse, com temor de que se dissesse alguma coisa que contrariasse Kardec, não só, mas que pusesse em risco o poder. Como que ocorreu nesse país quando se realizou o primeiro Congresso Espírita em 1939? Quase já na Segunda Guerra Mundial. Uma oposição. Deolinda Amorim, Francisco Clos Werneck e alguns outros no Rio de Janeiro, vendo que o governo Vargas ameaçava fechar as casas espíritas, as federações, criaram um espaço de discussão para mostrar para a sociedade que o espiritismo não estava aqui para iludir e enganar ninguém, mas reivindicava o seu espaço. E criou um Congresso Brasileiro de Jornalistas Espíritas, que durante o Congresso foi transformado em Congresso Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas, onde estavam aqueles que também tinham responsabilidade para criar esses espaços, não só para defender a posição do Espiritismo enquanto instituição, mas também para criar espaço para a produção de conhecimento. Estavam resguardados em suas casas, em suas instituições. Nem de sombra pensava-se em
apoiar ou participar de qualquer coisa. Então, aqui surge um problema sério. Como nós apoiamos, pregamos, escrevemos que o Espiritismo acompanha o progresso e, ao mesmo tempo, negamos a produção de conhecimento? Como entender isso? Quem tem compromisso com o Espiritismo tem compromisso com o progresso dele, para que não ocorra aquilo que o John coloca, a sua estagnação. Nós temos que proteger a pureza. O que é pureza doutrinária? Se é fechamento do Espiritismo, não é. Porque fechou, acabou, morre. Nós já podemos então discutir o que será daqui depois que a codificação for considerada totalmente encerrada. Virá outra? Teremos uma quarta revelação? Quem vai produzir conhecimento para libertar os espíritos? Encarnados? Desencarnados? Quem vai? O Cristo, Jesus nos disse: conhecereis a verdade vos libertará. O que é que liberta? É a força do Cristo na sua magnanimidade? Ou é a verdade que não existe sem conhecimento? Esta é a discussão. Então, quem tem compromisso para criar espaços públicos onde se possa conversar, discutir, e pessoas capazes de serem apoiadas na sua convicção de produzir conhecimento? O Centro Espírita pode. O John falou aqui que 90% do que existe em termos de pesquisa e estudos sobre o Espiritismo está fora do Espiritismo. É bom que esteja nesta quantidade, mas é melhor que nós também nos incluamos aí. Então, o Centro Espírita pode ser espaço de conhecimento, desde que queira se incluir nisso. É importante fazer palestra pública, é super importante. Mas é importante também ouvir quem recebe, quem ouve palestra pública. Palestras hoje são monólogos. E fora do diálogo não há crescimento. Monólogo é bom no teatro, não numa doutrina que é racional. Porque no teatro é emotivo. Mas na hora de estudar, não pode, ninguém constrói conhecimento calado, escondido, distanciado da sociedade. Então precisa incluir diálogo nas palestras públicas. Fala 10 minutos, ouve meia hora. Não faça como tem sido feito. Vamos ter uma palestra no evento tal, o orador fala 50 minutos e 10 minutos responde alguma outra pergunta selecionada. Isso não é diálogo. Isso não é ouvir. Não há interatividade nisto. A televisão faz isso. Ela diz que é interatividade, que ela interage. Não interage, ela escolhe lá algumas pessoas que mandam vídeo e põe a que ela quer. Ela tem um programa de 45 minutos e 3 minutos ela vai passar uns videozinhos de alguém falando alguma coisa que ela gostaria que falasse. Não é diálogo. Bem, o Centro Espírita pode, seja formando pessoas com essa abertura consciencial, seja apoiando aqueles que querem, de uma maneira ou de outra. As federativas podem, as instituições especializadas podem, e podem aqueles que querem formar seus grupos, mesmo que fora de qualquer instituição. Podem. Essa é a coisa extraordinária. Mas não pensando como
criou-se essa mentalidade. Fora daquilo que deveria ser feito. Ou seja, nós temos que, de um lado, proteger o direito de Kardec e dos seus continuadores na obra espírita. O direito da integralidade dos textos e dos fundamentos doutrinários. Nós temos que fazer isso. Mas isto se complementa com o apoio àquele conhecimento, aquele que é produzido fora, nas academias, nos centros de pesquisas, nos laboratórios, até farmacêuticos que trabalham, em grande maioria, para o próprio capital, né? Em qualquer lugar. Nós devemos abrir espaço para isso. E devemos apoiar, dar apoio e não negar apoio. Os congressos atendem públicos distintos. Tem aqueles que querem ouvir palestra. Atenda. Tem aqueles que querem mostrar o que estão fazendo. Abra a porta para isto. E aqui eu vou falar, para encerrar, né? Que ontem o Centro de Pesquisa e Documentação Espírita, vocês sabem que existe isso? Centro de Pesquisa e Documentação Espírita, fundado há 30 anos atrás por 5 jovens, que hoje já estão quase chegando à minha idade, fez 30 anos ontem. Qual é o significado disso? É um trabalho isolado que ganha apoio de algumas instituições abertas, mas que encontra portas fechadas naqueles que têm medo do conhecimento espírita. 30 anos completados e foram comemorados ontem. Produziu já 12 autores. Publicou livros de 12 autores. Ele não publicou mais porque não tem dinheiro. Olha que coisa extraordinária você poder saber que existe um local onde o que se busca é produzir conhecimento espírita. Eles não conseguem vender os exemplares, os livros, poucos livros, porque o nome é obstado fora, nos círculos oficiais. É impedido. Olha, isto é clericalismo puro, meu Deus. Isso é um índex proibitório. Quando você não apoia, tá bom, você tem suas razões, mas quando você estimula que ninguém compre, como acontece nos congressos, fazem-se certos congressos que organizações federativas de vários lugares não só não apoiam, como escrevem para o seu centro espírita não participar. E às vezes até ameaçam com exclusão do quadro federativo. Olha, meu Deus do céu, que coisa absurda! Eu, quando me lembro, algum espírito fala para mim que eu fui padre no segundo, eu fico abismado. Não fala isso para ninguém, pelo amor de Deus, a porra de vergonha, porque eu era inquisidor. Agora eu estou fazendo o mesmo como espírita. Então, que me explica isso? Eu não entendo, não. Eu não entendo. Eu peguei 2 trabalhos meus e mandei para o CPDOC. Eu convivo, graças a Deus, bem com todas as tendências. E um deles, o primeiro que eles receberam, marcamos uma banca, funciona na base, né, da discussão, discutimos um assunto intensamente, me mandaram por escrito, tantas pessoas, integrantes, mandaram dizer, eu ampliei o trabalho de tal forma que eu não imaginava. Agora, isto é o que ajuda o crescimento do espiritismo, é dialogar, é conversar. Imagina o Herculano lutava por um diálogo que nunca foi feito. Ele dizia,
os médiums deveriam se encontrar em eventos próprios. Para quê? Para demonstrar fenômenos? Não! Para trocar experiências. Como se encontram especialistas em tantas áreas? Olha, eu estou fazendo assim, teve esse resultado. Ah, eu consegui fazer assim, teve esse. Então você troca, enriquece todos. Mas não! A mentalidade nossa é de separar, é de excluir, não é de juntar. É de criar barreira, meu Deus. Então não tem progresso. Eu fico no meu mundo, você fica no seu. Todos nós congregaçamos nos eventos públicos, sorrimos, abraçamos, beijamos, mas continua separado na essência. É demais, não é? Então eu acho que esse é o fundamento que pode se fazer. Eu vejo um amigo meu se esfacelar para fazer uma pesquisa espírita com o seu esforço, porque não tem ninguém ajudando, e ainda ser negado o apoio na instituição que ele participa. Eu não entendo isso. Eu vejo um congresso realizado em tais e tais lugares, e pessoas que fazem trabalhos extraordinários, que estão aí querendo ouvir, será que eu posso melhorar? São excluídos, não são aceitos. Então, essa é o grande problema da produção do conhecimento. Não, meus irmãos. Olha, se você produzir alguma coisa que for contrário ao conhecimento, à verdade, por si só será excluído. Eu não preciso me postar como sentinela para ficar vigiando, não. Kardec diz isso, aquilo que não for verdade, vai passar. Ok? Desculpa. Eu queria deixar isso colocado para cuidado. Nós temos duas perguntas aqui, não direcionada a nenhum de vocês, então fiquem à vontade de quem Posso quiser. ter uma parte? Sim, claro. Por mim pode. Pode, breve. Aqui é a Júlia, ex-presidente da USP. Não, você falou algumas coisas, então não posso deixar passar assim. Eu só peço, Júlia, de verdade, um minutinho, tá bom? Tudo bem. Eu só queria dizer para você, o Wilson, nosso amigo de quase 40 anos, ele está distante da gente, pelo menos nos últimos quase 20 anos. 14 anos. Muito bem. Eu acho que aqui no estado de São Paulo, eu não vejo, não conheço ninguém que não valorize o trabalho de pesquisa. Tanto que eu dirijo um centro de pesquisa, documentação histórica também. E a gente valoriza o CPUDOC. Agora, eu não sei do que o Wilson falou, de que há vamos dizer assim, um boicote, não foi essa palavra que ele usou, mas o sentido é esse, dos livros que saem de pesquisa e etc. Eu penso que não é bem assim. Agora, também, eu acho que você colocou assim de uma maneira como se houvesse muita separação de certas entidades, etc. Mas eu não sinto isso aqui no estado de São Paulo. Até porque nós estamos tanto tempo na direção da USE e na liderança do movimento espírita da USE, e eu tenho a esperança de ter mudado alguma coisa no estado de São Paulo. Então, estou ali sentada, desculpa eu ter pedido uma parte, mas eu acho que você está muito rigoroso conosco. Olha, eu queria fazer aqui uma provocação e dizer que o Wilson foi tímido. É pior do que ele está pensando. É muito pior do que ele está pensando.
Se o Espiritismo se propõe a mudar o mundo, não é isso que está escrito em Kardec? Então nós temos que repensar, não a estrutura só do movimento espírita, a estrutura do mundo. Como que a civilização foi estabelecida? Sobre 3 princípios que o Espiritismo se propõe, junto a todas as instituições da liberdade, não só Moisés, Jesus, mas todas as instituições que consideram o ser humano como produtor de conhecimento. Qual que é a grande revolução do Espiritismo? A revolução do Espiritismo é a seguinte: a civilização foi estabelecida por um conceito de massa, poder e liderança. Poucos líderes controlando pelo poder grandes massas. Muito se disse que a religião se estabeleceu pelo medo, mas não foi. A religião se estabeleceu pela segurança. O indivíduo que vem da animalidade se sente seguro sendo igual, liderado e obedecendo a uma estrutura de poder. Por quê? Era assim quanto o animal. Os animais não elegem naturalmente pelo instinto um líder. Os animais não reproduzem o mesmo comportamento. Aquele que difere no comportamento é excluído, muitas vezes é morto. Isso é para a segurança do instinto. E o instinto não é razão. O mundo novo é o mundo da razão. E o mundo do futuro vai excluir 3 coisas: massa, poder e liderança dominante. Então, não é um problema deste ano, desta década. É um problema do mundo até hoje. O movimento espírita, quando reproduz a estrutura onde há massa, estrutura de poder e liderança, reproduz o mundo velho. O espiritismo não vai ser estabelecido por estruturas que façam todos serem iguais, sentados ouvindo, onde alguém faz uso de um poder que não deveria existir, ou se elege líder. E como é que a gente consegue fazer com que o espiritismo não seja isso? Não pode ser por liderança, não pode ser por instrução de massa, não pode ser por estrutura de poder. Então nenhuma instituição vai fazer isso. E quem que vai fazer isso? O espiritismo é uma doutrina nova, é uma doutrina do indivíduo. Aonde está a segurança? Não está em somar-se a uma massa, isso é falsa segurança. Os indivíduos vão ter que encontrar no espiritismo uma nova resposta. A segurança está em você. Você proporciona a liderança a si mesmo quando conhece a si mesmo. Quando percebe que você é produtor de conhecimento. Então, nós precisamos de produtores de conhecimento para estabelecer o espiritismo? Não, nós precisamos que os espíritas se reconheçam como produtores de conhecimento. Encontrem espaço para isso. Então, vocês aqui, todo quem é espírita aqui, levanta a mão. Você não é espírita se você não estiver expressando o que você pensa. Você faz parte de um grupo onde você expressa o que você pensa? Você faz parte de um grupo onde você dialoga? Se você não faz, então você não está se exercendo o espiritismo. E como é que nós vamos conseguir fazer isso? Abandonando os movimentos de massa. Sabe? Substituindo as estruturas de poder e de liderança por diversidade. Cada um aqui dentro, se quer ser espírita, que forme o seu grupo de estudo, onde fale o que pensa. E as melhores produções da diversidade de grupo que se tornem públicas. Não temos internet? A internet é o instrumento da inclusão. Faz com que todos se expressem. E o futuro vai ser um futuro sem movimento de massas. Porque você só faz a diferença quando você é você mesmo. Isso proporciona diversidade. O futuro vai ser feito da diversidade. Vai ser do poder exercido pela consciência. E vai ser da liderança do indivíduo sobre si mesmo. Porque esse é o fundamento da liberdade. Eu só queria acrescentar para minha amiga e dileta Júlia, que se conhece mesmo há muitos e muitos anos, uma coisa. Eu critiquei o congresso os dois últimos. O de Santos por uma carta absurda. E este de agora por falta de espaço público. Depois.
Só para dizer o seguinte, Júlia, você me entristeceu um pouco, porque você abriu-me para uma realidade que eu não estava percebendo. É de que no próprio local onde o espaço público é confundido, não se tem ideia do que é o espaço público. Isso é triste. Você me passou uma mensagem de que o grupo que está trabalhando com afinco, né, isso, para alavancar o espiritismo, não está percebendo que ele mesmo sonega o espaço. Aí é mais grave. Aí é mais grave. Porque se você souber que você sabe mal ou não sabe nada, alguma coisa, souber disso, você se sente aberto para aprender. Agora, se você não tiver consciência disso, aí não sabe. Então, o que eu digo é o seguinte, é só nós fazermos uma reflexão. Quantos congressos nós fizemos aqui e quanto de aporte de conhecimento nós conseguimos. E aí nós vamos perceber que ficamos longe do povo, não digo nem do homem, do povo. A verdade é a seguinte: abrir espaço para conhecimento é dar liberdade para fazer, estímulo para fazer e oportunidade para apresentar. Nos eventos tipo congresso, você tem outros atendimentos a fazer. Mas este é tão importante quanto os outros. É este que precisa fazer. Se nós formos rememorar o que foi o trabalho de Kardec, é importante estudar Kardec, mas saber como ele fez. Ele tinha milhares e milhares de pessoas estudando com ele em pequenos grupos. O Espiritismo surgiu dos pequenos grupos. E o que Kardec publicava na Revista Espírita surgia de diversas partes do mundo, mas não eram pesquisadores eminentes, eram pessoas dialogando. Então, o movimento espírita esqueceu que o espiritismo é constituído pelas pessoas que buscam adesão. E ele repete as estruturas religiosas que fazem todos se sentarem como iguais. Porque a estrutura religiosa ela foi criada junto com a proposta da civilização. Sejam todos iguais, como os animais eram. Se isso teve alguma utilidade em uma época passada, não tem utilidade nenhuma para construir um momento futuro. Então, eu acho que renascer o Espiritismo é algo das pessoas mesmo, se interessarem, se unirem. Porque os grupos pequenos da época de Kardec não eram institucionalizados. Não compravam casa, não alugavam casa, não era uma estrutura, não tinha institucionalização disso. Eram na casa das pessoas. Cada um fazia isso na sua casa. O próprio Kardec fazia na casa dele. Gabriel Delane fazia na casa dele. O grupo de Gabriel Delane era na casa dele. Leon Denis também era na casa dele. Então os grandes pensadores eram na casa dele. E as outras centenas de grupos familiares. Então a retomada dos grupos familiares, né, o centro espírita pode ser um momento de encontro dos pequenos grupos familiares, né? Não necessariamente só família, os amigos, mas o debate. O espírita só é espírita quando ele debate, e você só vai saber o que cada um pensa se ele puder falar. As pessoas estão caladas. Eu vou falar aqui uma coisa que vocês vão ter que concordar. Tem gente com 30 anos de espiritismo, 40 anos de espiritismo, que nunca abriu a boca na casa espírita, nunca ouviram a voz dela. Então, como é que você quer demonstrar que o ser humano é um produtor de conhecimento se ele não pode falar? Então, se nós estamos com dificuldade dos pesquisadores teimosos falarem, quanto mais o espírita, que é tornado massa numa falsa concepção da proposta da liberdade que é o espiritismo. Então, reinterpretar Kardec é retomar as bases em todas as suas características, inclusive se tornar um movimento de grupos familiares, de debate e estudo. Porque alguns dizem assim, os espíritos não estão mais falando.
porque ninguém mais quer ouvir. Eles vão falar para quem? Se ninguém está interessado em ouvir. E aonde que os espíritos vão falar? Eles vão falar na tradição do espiritismo, que é nos pequenos grupos. E a característica fundamental do espiritismo, que é a diversidade. Os bons espíritos falando nos pequenos grupos, não tem depois da morte de Kardec para cá mais base estrutural para que possa se estabelecer. Não há meios mais para que os bons espíritos possam se manifestar pela universalidade do ensino dos espíritos. E como é que isso vai ser retomado? Quando cada pequeno grupo se conscientizar e tomar a iniciativa de fazer o que é o espiritismo, uma matéria de estudo. Pequenos grupos retomando os estudos e retomando o diálogo, porque inclusive a mediunidade, que antigamente era considerada do mal, e o espiritismo estabelece uma nova verdade, voltou a ser coisa do mal. Eu cheguei a ouvir na minha trajetória, porque eu estou dentro do meio espírita desde que nasci, né? E o Wilson confirma isso, né? Porque eu sou de família espírita que teve convívio com o Wilson quando era criança, né? Então ele me viu aos 5 anos. Eu não sei se eu era irrequieto aos 5 anos. Eu era canalhada comportadinho. Então veja, a expressão da mediunidade, para ela ser real, verdadeira, ela tem que ser diversa. E para haver diversidade, nós temos que formar pequenos grupos. E esses pequenos grupos, além de estudar o espiritismo, tem que abrir a presença dos espíritos no diálogo. Porque não se conversa mais com os espíritos. A postura agora é a postura que se tinha antigamente, né? Que quando o espírito vai falar, todo mundo tem que ficar ouvindo. Como se ele fosse fazer uma declaração divina. E espírito é gente como nós, que conversa, que dá opinião, que escuta a sua. Isso que é o importante. Os bons espíritos querem ouvir a sua opinião. Porque só por meio do diálogo ele vai saber o que você pensa. E só ouvindo o que cada um pensa é que a gente consegue ressignificar. Por isso que é impossível o espiritismo sem diálogo. Gostaria de agradecer muito a contribuição de vocês. Só terminar então. O John vai complementar a discussão. A gente devolve a palavra para a Cláudia e para a Leila para a gente começar a se encaminhar para a finalização. Obrigada. Sí, cuando escucho esta parte de la discusión, confieso que me asaltan algunas ideas y me gustaría compartir con ustedes la siguiente reflexión. Como mi actividad en Venezuela ha sido toda la vida en la universidad, mismo actualmente desde hace 10 años soy integrante del consejo directivo de la universidad, me toca muchas veces, como soy públicamente espírita, me toca una tarea, una labor de defender el espiritismo desde una posición personal minoritaria frente a una inmensa mayoría de académicos que son no espíritas, antiespíritas, contrarios a la posición espírita. Entonces, hace muchos años, y por la activa militancia en el movimiento espírita, en mi institución y en el movimiento mundial, tomé algunas decisiones personales. La primera es que la actividad que tenemos que cumplir los espíritas en un mundo donde el espiritismo es una minoría es inmensa, y tenemos una inmensa responsabilidad. Entonces, en la medida de lo posible, todos los espíritas deberíamos tratar de tener unas relaciones fraternales y civilizadas para, por una especie de sinergia, aprovechar todo lo que cada uno tiene de bueno y todo lo que cada uno de bueno puede aportar, minimizando las diferencias, minimizando los problemas que puedan surgir. Por otra parte, tomé la decisión, mi decisión personal, de partir de esta premisa: yo no tengo adversarios en el espiritismo. Yo en el espiritismo solo tengo amigos, aunque no siempre estemos pensando igual.
pero jamás confundiría la posición de enfrentamiento a ideas materialistas o religiosas con las divergencias en el seno del movimiento espírita. Entonces aprendí a hacer una diferenciación cualitativa con los espíritas, con cualquier espírita, de cualquier tendencia, opinión, corriente. Yo siento que cuando examinamos nuestras opiniones, coincidimos en un 90%. Y hay un 10% de interpretaciones, de diferencias. Cuando miramos nuestras opiniones frente a un materialista, un marxista, existencialista, o un católico, un judío, un musulmán, o un esotérico, un ocultista, las diferencias son del 80 o el 90%. Entonces debemos aprovechar al máximo los núcleos de convergencia y estimularlos. Y la tercera gran decisión que tomé en mi vida es que sinceramente hablando, me cansé de conflictos. A los 20 y 30 años participé demasiado en los conflictos espíritas. Yo mismo participé de eso. Ya en esta edad confieso que estoy cansado de conflictos y más bien procuro estimular un camino de aproximación, de entendimiento razonable, fraterno. Ahora, a partir de esta decisión, yo considero que hay que adoptar una metodología de la fraternidad, si cabe la expresión, con nuestros compañeros espíritas que tienen distintas opiniones, quienes participamos de una visión librepensadora, laica, racionalista, humanista, no religiosa del espiritismo. Podríamos partir de este concepto. Las discusiones, los debates, los diálogos, tienen que ser sobre las ideas y nunca sobre las personas. Para mí, con las excepciones del caso, mutatis mutandis, con las excepciones del caso, los espíritas son personas buenas. Los espíritas somos personas fraternas. Los espíritas somos personas respetables. Y lo que hay que discutir con toda libertad son las ideas. Y tenemos derecho a esa discusión. Pero no tenemos por qué confundir la discusión de las ideas con la descalificación personal. Y mismo, incluso, creo que hay una metodología para considerar que las instituciones espíritas, centros espíritas, federaciones municipales, estadales, regionales, internacionales, esas instituciones podemos debatir y discutir sus estructuras, sus sistemas de funcionamiento, sus programas de enseñanza, pero nadie puede discutir que cumplen una labor, una función importante en la defensa del espiritismo, en la preservación del espiritismo. Entonces, mi invitación es al diálogo sobre las ideas, que tiene mucho que ver con el fondo de la materia. Hay conceptos, hay opiniones, hay situaciones que hoy en día es difícil sostener si no se tiene suficiente cultura espírita. Probablemente yo estoy sucumbiendo a la siguiente situación. Yo me encuentro, toda mi vida ha sido realizada en un medio antiespírita. Entonces, como psicólogo clínico, ya fui directivo de la Federación de Psicólogos, la exigencia de pruebas sobre la inmortalidad, sobre la reencarnación, la discusión contra el espiritismo como una superstición o como una metafísica sin bases, me obliga a mí a exigir culturalmente que tengamos un espiritismo moderno, actual, dinámico, y no una secta de creyentes. Porque una secta de creyentes nos complacemos a nosotros mismos aquí, pero el espírita que está enfrentado diaria y cotidianamente a las personas que tienen otro punto de vista,
no les basta la fe, no es suficiente la creencia. Es necesario, por lo tanto, estimular la producción de ideas. Y yo hago votos para que en el movimiento espírita total hagamos un esfuerzo por vencer las descalificaciones y hagamos un esfuerzo por compartir fraternalmente una idea y que podamos aproximarnos dentro de lo posible a buscar los puntos mayores de convergencia. Nós estamos agora direcionando para as perguntas do público, por conta de que o pessoal que está assistindo via internet está solicitando que vocês respondam as perguntas do público. Nós separamos aqui, é o seguinte, a pessoa que fez é a Cecília, ela gostaria de um breve comentário de vocês sobre educação. Ela ressalta Piaget, o terceiro estágio do desenvolvimento moral, a autonomia. Ela destaca a Maria Montessori, que na liberdade gera responsabilidade na criança desde os primórdios da vida. Onde nos perdemos? Como avançaremos? Essa pergunta aí, ela toca na base da minha pesquisa, né? Só dou uma palestra. É. Mas eu vou falar rapidamente. Todos esses autores que ela falou são renascimentos do entendimento do ser humano como um indivíduo autônomo. Mas na época de Kardec, diferente da situação que hoje nós vivemos, né, havia a cultura da autonomia moral. Ela surgiu como terceira via. Havia o materialismo como uma hipótese, havia as religiões como uma hipótese e havia uma terceira hipótese. Na pesquisa que eu fiz, quando Kardec estabeleceu uma estatística dos espíritas, eu vou usar um exemplo aqui. Levanta a mão aqui quem na infância teve orientação religiosa na igreja. Olha só, na época de Kardec, aqueles que tinham a orientação religiosa eram 20%. Em torno de 14, 15% vinham do materialismo. E todo o restante, mais de 60%, vinham do espiritualismo racional. Existe essa hipótese hoje? De educação pelo espiritualismo racional? Não. E qual era a educação do espiritualismo racional? Era dizer o seguinte: nós somos alma usando um corpo. A ideia fundamental do espiritualismo racional, antes do espiritismo, é o ser humano é uma alma encarnada. A frase não é familiar? Isso foi proposto pela psicologia do espiritualismo racional. O ser humano é uma alma encarnada. Então nós temos vida humana e vida animal. O que é próprio da vida animal? Condicionamento. E o condicionamento se dá pelo quê? Castigo e recompensa. O que é próprio da vida humana? Autonomia intelectual e moral. Mas como que é a autonomia moral? É o seguinte, a seguinte explicação do que é moral. Moral é o autodomínio da vontade. Alguém já tinha ouvido essa explicação? Você sabe de que é essa explicação? De Allan Kardec. Aqui ninguém leu o livro A Gênese? Quem já leu o livro A Gênese? Achou isso lá? Não achou, porque foi adulterado. O trecho que Kardec define a vontade, né, o livre-arbítrio definido na Gênese de Allan Kardec, a não adulterada, ele vai dizer o seguinte: o livre-arbítrio é uma conquista da razão. O indivíduo, no primeiro momento, supera o instinto pela razão. E depois, da razão nasce o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é progressivo. E a responsabilidade moral é proporcional ao desenvolvimento da inteligência do livre-arbítrio. Alguém já tinha ouvido falar desse ensinamento? Não. Porque ele foi tirado da Gênese. Então a gente tem que reestudar. Porque se a responsabilidade moral é fruto do desenvolvimento da razão, então é muito mais complexo. Porque alguém hoje na sociedade ensina aos jovens que ele tem que ter domínio sobre a sua vontade? Não, ninguém ensina isso para eles. E isso é o fundamento verdadeiro da moral. Então a autonomia, que, por exemplo, a autonomia moral, que é estudada por Piaget, é a moral espírita. Leia lá, a moral na criança de Piaget. Ele vai definir, ele vai dizer que o indivíduo, né, ele tem duas naturezas. A natureza condicionante,
que é a natureza animal, e a natureza autônoma, onde ele estabelece regras para si mesmo. Mas, gente, isso não é a definição do ser humano proposta por Kardec? Era, e baseada no quê? Baseada na psicologia do século XIX, que foi esquecida. Então, ressignificar Kardec no cenário cultural no qual ele produziu o Espiritismo é torná-lo não a doutrina do século XXI, a doutrina do terceiro milênio. Porque o terceiro milênio será o milênio da autonomia. Agora tem uma pergunta direta. Perdão. Solamente una cosa. Perdão. Yo quisiera señalar que la educación es sin duda un instrumento fundamental para el progreso humano y que el espiritismo, siendo Kardec un educador, el espiritismo siempre estimuló la educación en todos los órdenes, en todos los aspectos. Educación en cuanto a que el espírita debe intentar procurar ser un estudioso. Educación en cuanto a los valores que ello significa. Y en la medida que podamos ampliar y aplicar los procedimientos que la pedagogía moderna enseña en las casas espíritas, en las federaciones, en el movimiento espírita, vamos a ganar mucho en cuanto al mejoramiento en la formación de los espíritas. Quiero decirles que habiendo conocido el movimiento espírita mundial en América y en Europa, me he encontrado con situaciones muchas veces insólitas, extrañas, en cuanto a cómo entienden algunos espíritas la formación, la adquisición de conocimiento espírita. En muchos centros espíritas, muchos en América Latina y en Europa, creo que aquí en Brasil también, la visión es tan empírica, tan elemental, tan precaria, que consiste en algo como esto. En la reunión de estudios doctrinarios es que el dirigente de la reunión, de la sesión, toma un libro de Kardec, preferiblemente o Evangelio según el Espíritu. Toma ese libro y pide a los espíritus de inspiración, abre al azar una página, esa noche, ese día se lee esa página y luego se hacen unos comentarios. Esa es la educación espírita. Entonces hay que reivindicar a quienes como Herculano Pires, como Dora Encontri y muchos otros más, han establecido que hay que aplicar sistemas educativos dentro del movimiento espírita, programas de enseñanza sistemática de educación espírita, programas con temas ordenados, con bibliografía, con determinación para examinar si realmente se están obteniendo auténticos progresos en el conocimiento espírita. Eso no significa convertir a los centros espíritas en una especie de parodia de una universidad o de una escuela, porque el centro espírita es otra cosa. Pero aprovechar los instrumentos de la pedagogía para mejorar la formación de los espíritas, yo creo que es una tarea de la hora actual. Tem uma pergunta aqui direcionada para o Wilson. A razão espírita deve necessariamente suprimir a emoção? Sem o sustentáculo da razão, a ação da caridade fica esvaziada? Como? A razão é o suporte da emoção. Quando você, dando um exemplo simples, quando você recebe um choque e você absorve na forma emocional, a sua reação é uma. E, em geral, ruim. Quando você recebe um choque e sobre ele reflete, a sua reação emocional imediata é contida. E você, então, muda isso. Então, a razão, ela é o complemento da caridade. Por quê? Porque a caridade, com esta multidão de significados, te ilude quanto à realidade e à natureza dela. Agora, quando você conhece
Aí eu uso herculano. Como você conhece a ti mesmo? Porque o herculano na educação, ele fala assim, como é que o professor vai ser bom professor se ele não se conhece? Então, quando você se conhece, você vai trabalhar no sentido de que a razão dê suporte à caridade. A caridade é o afetivo, a caridade é o sentimento, mas a razão é a direção disso. É o que vai te dar suporte para praticá-la com consciência. Por quê? Eu me encontro aqui em São Paulo, como em Recife, onde estou atualmente, não difere nesse ponto. Você se encontra em todas as esquinas com possibilidades de fazer a caridade. Como é que você pode ter certeza de que deve fazer essa caridade? E qual é a dimensão dessa caridade? Qual é o significado dela? É sofrer o peso da consciência por não ter atendido? O medo também de não atender e sofrer consequências que você não gostaria? Quem é que vai te esclarecer isso? Somente a razão. Não há outra possibilidade. Eu queria só complementar uma coisa. É preciso estudar o Espiritismo, porque hoje não se estuda moral. E na época de Kardec estudava-se moral. Né? E há uma confusão básica que se faz. Imagina-se que a inteligência se fundamenta na razão e a moral se fundamenta no sentimento. A caridade é fruto do sentimento. Aí o indivíduo que quer desenvolver a inteligência, ele exercita a inteligência. E ele quer desenvolver a moral, ele fala, não, eu tenho que sentir amor. O que é sentir amor? Como é que você melhora o sentimento de amor? Não há objetividade. Em verdade, a teoria espírita vai dizer o seguinte: da mesma forma que a inteligência se fundamenta na razão, a moral se fundamenta na vontade. Então, o exercício da moral não é o sentimento. O exercício da moral é o exercício da escolha. Mas como é que eu vou escolher? Aprendendo. Então, o suporte da moral é a razão. Porque só entendendo, compreendendo, você faz a melhor escolha. E aí rompe o compromisso do dogma, que diz que o homem, o erro, é o mal do homem, o pecado. E não há erro quando você tenta naquilo que não compreendeu ainda. Ninguém consegue aprender se não tentar. E tentar não é errar. Tentar é exercitar a vontade. Então a moral é passível de desenvolvimento tanto quanto a inteligência. E na época de Kardec ainda se sabia mais ainda. O seu comportamento pode ser instintivo, condicionado, por hábitos condicionados ou por hábitos adquiridos. Essa expressão não existe mais, porque era da época. O que é o hábito adquirido? O hábito adquirido pelo esforço da vontade esclarecida. Então, o meu hábito não é instintivo, o meu hábito eu escolhi. Esse é o significado da educação no Livro dos Espíritos, quando Kardec diz o seguinte: o mundo vai mudar pela educação, mas não a educação pelos livros, mas a educação pelos hábitos adquiridos. Se você não estudar a psicologia da época, você não vai saber o que é hábito adquirido. E hábito adquirido é o exercício da vontade, que todos nós podemos fazer esse exercício para desenvolver a moral. Eu tenho uma pergunta aqui que é específica para o João. Nós convivemos com a Federação da Gênese aqui no Brasil, né? Então, eles estão perguntando como isso se passou na Venezuela, na Espanha, na França, já aconteceu também. A adulteração da Gênese aqui no Brasil. No, es una situación relativamente nueva, una situación muy nueva. No hay todavía mayores repercusiones sobre el tema de esa adulteración del libro Génesis. Y realmente la Confederación Espiritista Argentina ha realizado una tarea de divulgación de ese problema, ha lanzado una nueva edición en español del libro La Génesis. Ahora, yo tengo que decir lo siguiente: en Caracas, hace muchos años,
una situación de Venezuela diferente a la que actualmente sufrimos y padecemos. Nosotros fundamos hace un grupo de personas, fundamos la editora León Denis. Publicamos 72 libros. Fue la primera vez que en Venezuela se editaron las obras completas de Allan Kardec, que no es como algunos dicen el Pentateuco, expresión que yo cuestiono radicalmente, y mismo en Herculano Pires. Considero una extrapolación incorrecta hablar de los 5 libros de Allan Kardec como un Pentateuco, a lo máximo como una metáfora, pero el Pentateuco tiene una significación concreta aplicada a los 5 libros de la Torá o del Antiguo Testamento. Entonces, los libros de Kardec son mucho más de 5. Entonces, nosotros publicamos las obras completas de Kardec y las de León Denis y de otros autores. Y cuando publicamos las de Kardec, el libro La Génesis, que nosotros empleamos siempre en Venezuela con varias reediciones y que enviamos para otros países de América Latina, siempre se basó en la primera edición de La Génesis, que fue la traducción que hizo en España José María Fernández Colavida. De manera que nosotros en Venezuela y en buena parte de América Latina no tenemos ese problema de la interpolación, la adulteración, probablemente vinculada a las influencias del rustaísmo, porque nosotros en general en América Latina utilizamos el libro La Génesis tomado de la primera edición de Kardec. Por eso la situación es menor que el problema que apareció aquí en Brasil. Eu não sabia dessa notícia, mas era espetacular, viu? Porque quem não sabe, Colavida, ele era contemporâneo de Kardec. E assim que Kardec publicou a Gênese, ele traduziu da primeira edição. Então, na Espanha, adotava-se a primeira edição. Não se sofreu na Espanha as consequências da quinta edição. E agora recebo essa notícia fantástica, né? Desculpe a nossa ignorância. Mas na Venezuela se usava a tradução de Colavida, então, que é da primeira de Kardec. Lá nunca houve o prejuízo da quinta edição. No, nunca. Fantástica información. Y les voy a decir algo también. Dos cosas. Una sobre Fernández Colavida. No sé si los espíritas brasileños han tomado conciencia suficiente de la importancia del trabajo espírita de un pionero como fue José María Fernández Colavida, que no solamente fue amigo de Kardec, tuvo correspondencia directa con Kardec, fue el primer traductor de los libros de Kardec al español, por eso se le conoce con el nombre de El Kardec español. Pero además de eso, Fernández Colavida tuvo la virtud de darse cuenta de las posibilidades científicas del espiritismo, además de lo filosófico, lo moral, lo social. Y él fue un pionero en las técnicas de regresión hipnótica a vidas anteriores, como un mecanismo para probar la reencarnación. Tuvo como suele pasar, como ocurre, fue su esposa, la primera, el conejo de India, el primer conejillo de Indias, el primer sujeto experimental. Fue con su esposa, que tenía cierta sensibilidad, era un buen sujeto para la hipnosis, y Colavida fue un pionero en las pesquisas sobre regresión a vidas pasadas. De modo que en España, en América Latina, ese problema de la adulteración de la Génesis fue menor. Y además, en general, en América Latina, en América Española, mismo en España, el tema Rustain es un tema absolutamente secundario, periférico. Es muy difícil, salvo alguna persona con vocación de mártir, como este servidor, haber leído esos 4 libros terribles, pesados, llenos de absurdos de toda naturaleza, habiendo tanta necesidad de Kardec, de León Denis, de tantos buenos autores. Entonces, a nosotros nos pareció una buena estrategia divulgar lo menos posible las polémicas con el rustainismo, para de esa manera no contribuir a su propia divulgación. De modo que es un problema menor ese tema de la Génesis
en la mayoría de los países de lengua española. Eu acho que a gente devia aproveitar então a presença do John e afirmar o seguinte: o movimento espírita brasileiro tem um fenômeno cultural que chama brasilcentrismo, que parece que só no Brasil se desenvolveu o espiritismo, e a riqueza em muitos outros países que serviriam de exemplo e de conteúdo fundamental para nós. Então, os centros espíritas, os grupos de estudos, é muito importante estudar. Por exemplo, nós conseguimos aqui um acaso que essa senhora que está aqui na foto não é a Beli Budeiro, é a Amália Domingos, que é um expoente em língua espanhola do espiritismo que é preciso conhecer. Colavida também. Então vamos fazer uso da internet, que permite ao acesso de conhecimentos fora dos livros escritos, né? Para a gente conseguir tornar essa cultura do espiritismo no Brasil muito maior, para não cair em grandes equívocos, né? Achando que só tem espiritismo no Brasil e na França. Tem espiritismo no mundo, e de qualidade. Já temos avançado na hora, vamos passar as considerações finais. Eu gostaria que cada um de vocês fizesse as últimas colocações para que a gente passasse para o encerramento. Bem, eu acho que esse tipo de debate é extraordinário. Às vezes eu fico pesado, mas é por natureza. Eu acho que é extraordinário porque é isto que vai valorizar o espiritismo enquanto conhecimento, não é? Se nós pudermos reproduzir isto em nossas casas, em nossos grupos, em nossos eventos, isto servirá de contribuição imensa para a própria finalidade da casa e dos eventos. Nós podemos fazer uma revisão do uso do tempo, destinar mais tempo à troca. Comunicação é troca. Por isso existe um termo, economia da comunicação. Comunicação é troca. Comunicação não é um falar para o outro ouvir. É um falar e ouvir o outro falar. E aí sim se estabelece troca de ideias. Transformar o nosso tempo em tempo para troca de ideias. E usar o nosso espaço como ambiente para o diálogo, para a troca de ideias. E assim nós contribuímos constantemente, sem ter medo da troca de ideias. Se alguém se exaltar, não troca. Se alguém disser algo que não está correto, corrija. Porque o debate permite isso. Mas não tenhamos medo de trocar ideias. E nem acreditemos que o sujeito que chega, que é novato entre nós, não tem nada para dizer. Do contrário. Ele tem para dizer. Não há ninguém que saiba tão pouco que não possa ensinar. Não há ninguém que saiba tanto que não possa aprender. Tempo, espaço para a construção do futuro do espiritismo. Eu vou fazer uso dessas considerações finais para trazer para vocês um ensinamento que eu ouvi num diálogo que estabelecíamos com o Espírito, porque toda pesquisa que eu venho publicando nos livros, ela é secundada por um grupo mediúnico de mais de 20 anos, e toda semana nós conversamos com os Espíritos, né? E numa dessas conversas, o Espírito disse o seguinte: a diferença entre o mundo velho e o mundo novo está que no mundo velho, e ainda hoje isso é presente, as pessoas criaram o hábito de ver nos outros os defeitos, as imperfeições e os erros. E o mundo novo é um mundo onde as pessoas costumam olhar para os outros e ver as qualidades, aquilo que é de bom.
E aí ele diz para mim o surpreendente: qual a consequência disso? Quando você vê no outro o defeito, o erro, o seu olhar é de que o mundo é um mundo ruim. E quando você consegue ver a qualidade no outro, e se essa qualidade for verdadeira, você aprende com ela. Você olhando uma coisa boa que o outro faz, muitas vezes, na maioria delas, aquela coisa boa que o outro faz não faz parte do seu repertório de coisas boas que você faz. Então, o olhar para o outro permite não só que você aprenda ideias, mas que você aprenda entendimentos da vida, hábitos, conquistas, valores. Agora imagina, quanto tempo da vida daquele espírito ele empregou para adquirir aquela qualidade. E quando você admira aquela qualidade, porque olhar o outro é admirá-lo, né? Então quando você admira aquela qualidade, você consegue conquistá-la com menos esforço do que ele precisou. Não é assim com o conhecimento? Muitas vezes aquele que nos ensina alguma coisa, ele meditou muito naquilo para conquistar. Agora imaginem o que será deste mundo se o mecanismo do conhecimento for o mecanismo do desenvolvimento moral. Quando além da gente admirar o conhecimento do outro, a gente admirar uma descoberta, um comportamento, uma reação. Então eu encerro dizendo o seguinte: minha filha me contou ontem o seguinte: pai, o meu professor de música vivenciou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele me contou e eu não achei interessante, achei extraordinária. Ele esteve diante de um ladrão que apontou uma arma e disse para ele: passe o seu relógio. Desculpa, o seu celular. O relógio era 30 anos atrás. Passe o seu celular. Você sabe qual foi a reação dele? Ele olhou nos olhos, tá? Por segundos, ele olhou nos olhos daquele assaltante e percebeu, veja gente, admirar o outro, hein? E aí eu estou falando de uma pessoa que está admirando um ladrão. Ele olhou nos olhos daquele ladrão e percebeu naquele ladrão o mesmo medo que ele estava sentindo. Olha a profundidade disso. Ele olhou para o ladrão e viu que ele está tão medroso quanto eu. E ele teve a coragem de falar para o ladrão: o que é mais importante? Esse celular ou você entender o que está acontecendo com você? O ladrão teve um baque assim. Desarmou-se, abaixou os braços e olhou para ele: mas do que você está falando? Ele está falando desse medo que você está sentindo, eu também sinto. A evolução do diálogo levou para o seguinte: eu estou roubando para comprar um remédio caríssimo para o meu filho. E esse assalto terminou na farmácia, com esse rapaz comprando um remédio para esse pai de família. Qual que é o ensinamento disso, gente? A profundidade daquele gesto fez com que ele fizesse aquele indivíduo ir para casa com remédio sem culpa. Porque por mais que ele levasse o remédio que é necessário para o filho, o método ia destruir ele como pessoa. Eu sou um ladrão. E ele foi para casa como pai de família reconhecido, como pai de família valorizado e descoberto no seu medo e tentando ressignificar aquele medo, porque os dois estavam compartilhando o medo. Eu gostaria que vocês levassem para casa essa vivência, porque para mim ela foi absolutamente extraordinária. E eu vejo espiritismo nessa atitude. Aí eu afirmo: esse professor não conhece o espiritismo, mas ele é um verdadeiro espírita. Bueno, en este último turno, apenas quisiera en primer lugar agradecer la invitación. Ha sido un motivo de honor, un privilegio poder compartir este escenario con los calificados compañeros y con las damas maravillosas que nos han coordinado, presentado, impresionado con el tiempo, y agradecer muchísimo la presencia de todos ustedes. Realmente es admirable que puedan tener a esta hora la voluntad de permanecer aquí escuchando nuestras ideas. Me quedaría con una reflexión final que me sale del corazón, realmente. Para quienes estamos enamorados del espiritismo, queremos defenderlo y en cualquier instancia. Y por eso
sentimos que vale la pena trabajar por un espiritismo que esté a la altura de los tiempos que vivimos. Y en ese sentido, si no somos capaces de adaptar, actualizar, ubicar el espiritismo ante las demandas que la cultura contemporánea exige, estaremos simplemente refugiados en la fe, no estaremos mirando a la razón, a la cultura, a la ciencia cara a cara. Entonces, no todos pueden entrar en el mundo de la ciencia, no todos deben estar en la academia, no todos tienen que estar en la cultura. El espiritismo es muy diverso, muy amplio, hay áreas diferentes, cada una se puede valorar, lo ético, lo moral, lo asistencial, la orientación moral, todo es muy importante, pero hay que dejar un espacio importante para lo cultural y eso que aquí se ha hablado hoy, la producción del conocimiento. Queridos hermanos y amigos, no tengamos miedo, no tengamos miedo. Nadie nos puede quitar el derecho a pensar con libertad. Otra cosa es que nadie está obligado a aceptar lo que nosotros digamos. Tenemos que esperarnos en encontrar razonamientos y argumentos para justificar lo que decimos. Pero no tengamos miedo. Ese tipo de descalificaciones, de que ese es un espíritu de las trevas, de que es un espíritu obsesor, de que este es producto de una obsesión de espíritus oscuros, espíritas que quieren acabar con la doctrina del espiritismo, espíritas que quieren tirar a Jesús del espiritismo. Alguna vez cuando a mí me dijeron eso y escribieron sobre eso, yo le dije, ¿por qué no discutimos mejor de cuál Jesús estamos hablando? Si se trata de la visión rustainista de un Jesús mágico, milagroso, ayer, yo sí quiero tirar ese Jesús del espiritismo. Si se trata del Jesús en la visión de la iglesia, de la religión, yo pienso que ese no es el Jesús del espiritismo. Pero el Jesús que aprendimos en el libro de los espíritus, en las demás obras de Kardec y en otros autores, colocado por los espíritus como la referencia moral, como si queremos avanzar en el camino evolutivo teniendo a Jesús como un norte, ese es el Jesús del espiritismo. Ahora, entonces la idea básica es vencer el miedo y vencer la preocupación, porque no podemos crear nuevas ideas, porque no podemos cuestionar, porque solamente estamos condenados a repetir automáticamente todo lo anterior. Tenemos posibilidad y tenemos libertad para crear nuevas ideas. Ahora, siempre diferenciando dos cosas, el núcleo puro, el núcleo fuerte del espiritismo está hoy en día perfectamente vigente. Dios, evolución, espíritu, preexistencia, supervivencia, reencarnación, comunicación espiritual, pluralidad de mundos habitados. Es el núcleo duro. Ahora, opiniones, interpretaciones, metáforas, conceptos generales, todo eso tenemos que discutir desde el punto de vista lingüístico, etimológico, desde el punto de vista del idioma, y también podemos discutir contextualizado en la época. De modo que mi invitación es a que no le tengamos miedo a un espiritismo moderno, a un espiritismo do século XXI. Muito obrigado. Eu só acrescento na lista autonomía intelectual y moral. No, y ya que está Paulo aquí, yo quisiera hacer un reconocimiento a Paulo. Además de que mucho con Wilson, yo tuve el placer, el privilegio de traducir un magnífico libro de Wilson, de los muchos que ha publicado, José y los Espíritus, una obra didáctica maravillosa. Mismo, nunca le dije a Wilson que ese libro ha sido uno de los más distribuidos en América Latina entre los no espíritas. Coloca el tema
la influencia espiritual en la vida de los encarnados de una manera simple, fácil, comprensible y a tono con la visión espírita. Y en el caso de Paulo, que apenas hace unos meses leí su libro Revolución Espírita, yo le voy a decir a Paulo esto aquí en público, y no acostumbro elogios innecesarios, no sucumbo a la tentación de las cortesías, sin ninguna hipérbole. Yo le debo decir a Paulo, no sé si ustedes comparten conmigo, es uno de los trabajos intelectuales espíritas más importantes de las últimas décadas. Producto de una pesquisa seria, una investigación profunda. Es un libro incluso complejo, y tiene unas contribuciones notables. Personalmente, yo me declaro ignorante de toda esa, ahora estoy aprendiendo mejor, de toda esa información que Paulo ha traído con su libro, de que el espiritualismo racional era una base cultural, filosófica, ética, aceptada en Francia, y que le permitió a Hippolyte de Lizard y luego a Allan Kardec, le facilitó la construcción del espiritismo. Como profesor de 40 años de psicología en la universidad, casi nunca hice referencia a Mendy Mirán o a Víctor Cousin, apenas una mención superficial. Gracias a Paulo, no conozco otra obra que tenga esta visión y este aporte. Gracias a Paulo, ahora los espíritas tenemos una comprensión de lo que fue la psicología del siglo XIX, la filosofía del siglo XIX, en la base de la creación de un espiritualismo espírita. Y también el trabajo de Paulo sobre la moral, ese concepto que no es de él, pero que él ha colocado desde la perspectiva espírita, de la moral autónoma frente a la moral heterónoma, tiene una importancia, una relevancia que yo no sé si el mismo Paulo se ha dado cuenta de eso, pero es una línea de pensamiento clarísima para entender que la construcción moral de la doctrina espírita es propia, es autónoma, tiene fundamentos en sus propios postulados básicos y no tiene por qué importar o extrapolar los fundamentos morales de otros contextos, aun cuando hay una moral universal que nos es común a todos. Y así mismo con el libro de Paulo de Mesmer, yo debo decirle a Paulo públicamente lo siguiente: en la visión de la psicología académica, Mesmer está desacreditado. Mismo en los estudios de la hipnosis y las aplicaciones clínicas y terapéuticas de la hipnosis, Mesmer es considerado como un personaje que apenas en su tiempo fue una especie de precursor, y además se dan opiniones muy negativas sobre Mesmer. Esa colocación de Paulo, de Mesmer, dándole una revigorización a la teoría del magnetismo animal que Kardec compartió y dándole una nueva comprensión de los aportes de Mesmer, no como un charlatán que se ponía unas ropas estrafalarias, sino como un auténtico médico de la época, como un auténtico científico. Yo les digo que tiene una importancia increíblemente importante. No estoy haciendo publicidad, pero yo creo que las casas espíritas, todas, deberían hacer un análisis, un estudio de estos libros y se deberían divulgar mucho más. Así que yo, en nombre de muchos espíritas que hoy en día no tienen voz, yo le quiero dar las gracias a Paulo por habernos obsequiado esta contribución y por habernos economizado, ahorrado muchos años de estudio, gracias a la síntesis que él proporciona en sus libros. Muchas gracias, Paulo. Obrigado. Em nome do Centro Espírita José Barroso, representando os seus imigrantes, eu gostaria de agradecer ao Wilson, ao João e ao Paulo a oportunidade que nos proporcionam, que ao nos debruçarmos sobre as obras de vocês, resultado do conhecimento, nós podemos refletir e crescer, e que possamos continuar a compartilhar o conhecimento de vocês. Muito obrigada.
aos três. Muitíssimo obrigada pela colaboração, por tudo que vocês trouxeram. Tenho certeza que todo mundo gostou, participação do pessoal da internet, obrigada. Ao pessoal dos bastidores, né? Vocês tomaram café, o som até está funcionando, tem imagem. Então tem muita gente trabalhando nos bastidores e que quando a gente vai agradecer, todo mundo se esconde. Então obrigada a quem está nos bastidores. A equipe espiritual, que com certeza está aqui com a gente. Os nossos fundadores, né, do Nova Era, do Barroso, que deixaram essa amizade, que continua entre nós, e isso é ótimo. Hoje nós estivemos aqui, elas tiveram que ir embora por causa do voo, pediram desculpa para vocês. O pessoal do Sul, que é da CEPA, que a gente tem o prazer de conhecer. E esse é um momento único, né, de estarmos aqui reunidos, discutindo a doutrina espírita, dentro desse diálogo aberto, dentro dessa proposta de conversar, não é? Sem perder as bases, né? As outras, vocês estão querendo tirar Kardec? Muito pelo contrário, já está dizendo no tema, resgatando Kardec. Então, esse é o grande objetivo. Que venham outros. Luiz, né? Luiz, que junto com a Leile trouxe para a gente essa proposta, foi ótimo, vamos fazer outros. E nós temos sorteio de livros, certo? Isso, gostaria só de nomear as casas espíritas aqui presentes para a gente fazer um agradecimento final e avisá-los que faremos um sorteio com os livros e as revistas doados pelo Milton Felipe. Você quer falar? Então, o Centro Judas Iscariotes, Caminheiros da Luz, André Luiz, Eurípedes Barçanufo, Jesus é o Caminho, Casa Luz, José Barroso, CPDOC, Herculano Pires, Jesus Recidivo, Paulo de Araújo, representantes também da CEPA, Irmã Esmeralda, USE e o Centro Espírita Nova Era por ter acolhido este grande evento. Agradecer mais uma vez aos participantes e a todos vocês que dedicaram este tempo para refletir e discutir Espiritismo, sabendo que este é só um ponto de partida, que venham outras discussões e contribuições. Muito obrigada. Faremos o sorteio com base nos números em que vocês assinaram o livro de presença. As meninas já vão começar a sortear e a gente vai chamando os nomes, tudo bem? Opa! Mais um livro, veremos mais um livro. Mais um.